que era o rolê, tipo assim, mano, do nada, você tava ali no deserto, quebrou o motorhome. E é mesmo. Quebrar um motorhome aconteceu quando eu tava descendo a Cordilheira dos Andes, se eu não me engano, era no Equador. Perdeu o freio. Cara, Foi o freio? Foi o freio. Ô, louco, mano. Só que o cara assim, tá eu não descendo. cheguei a perder o freio. Foi tão grave Perdi o quanto... para-brisa, porque bateu. Não, mas o freio é pior, velho. Você vai você vai descer... no Exato. negócio. Pô, e é pesado o É motorhome. pesado, era um Mas e motorhome aí, de velho? 8,5 metros. O que aconteceu foi que a gente tava descendo a cordilheira, eu acho que foi Equador, tava acho que saindo de Cuenca. Agora não me lembro exatamente, mas assim, no meio da estrada, muita neblina, a gente tava passando por uma área de muita neblina, e aí, numa hora assim, numa curva, os carros tinham parado, que tinha acontecido alguma coisa na estrada, e eu freiei com tudo. No que eu freiei, a pastilha de freio colou no disco. E aí, a gente parou ali, eu quase bati num carro na minha frente, porque Caramba. tava muito próximo, consegui parar, evitar o acidente, tinha uma criança no outro carro, eu até Nossa, meu. consegui ver, né, pelo vidro da janela de trás do carro, mas consegui parar o Caramba. motorhome, e depois quando a gente voltou a andar, o motorhome tava fazendo barulho. Tá coladinho ali, né? Cara, e eu tava assim, sei lá, ainda... Foi Guayaquil, tava chegando em Guayaquil, pra chegar em Guayaquil, ou seja, tava realmente no Equador. Eu sei que a gente chegou em Guayaquil e tivemos que parar numa oficina porque tinha que ver o que estava acontecendo. Só que assim, a pastilha já estava no ferro. Por sorte, a gente Nossa, conseguiu chegar velho. em Guayaquil e parar o motorhome. Aí eu me lembro que a gente foi para a oficina e a gente não tinha onde ficar, né? A gente tava 6 meses morando nesse motorhome. Aí eu falei pro cara, olha, não vou pagar hotel, eu não posso pagar hotel, eu tô numa expedição, fazendo um projeto, me deixa ficar aqui na oficina. E aconteceu que assim, a peça que eles precisavam comprar, que não era foi a pastilha e mais alguma coisa que quebrou. Porque pastilha você faz, Sim. você consegue pegar a chapa e mandar fazer. Mas tinha mais uma peça que era necessária, que saiu do Brasil, foi para Quito e depois chegou em Guayaquil depois de Nossa. 3 dias. E aí eu e minha ex-mulher ficamos dormindo na oficina. Na oficina. E eu me lembro que a gente falou assim, cara, vamos pegar alguma coisa, vamos comprar um DVD, alguma coisa pra assistir. E a gente só conseguiu achar, só tinha um DVD numa lojinha que a gente conseguiu comprar, que era Toy Story 3. Pô, isso. Cara, a gente assistiu acho que umas 5 vezes, a ponto de chegar no momento e falar assim, cara, vamos assistir agora em russo? Aí a gente botou em russo o Toy Story pra ver. Então assim, sabe? Porque isso é o quê? 2000 e você falou? Foi 2016 pra 17? E esse Já é um- não tinha, e já ainda é- não tinha um streaming assim tão... Não tinha. Não, tinha. já é o próximo projeto dele, né? Depois de morar no veleiro, ele vai morar numa oficina. Uma oficina. Uns 5 anos morando Cara, numa mas oficina. muito louco você falar isso, porque, por exemplo, eu sou um cara que eu detesto quando acontece uma coisa no meu carro, porque eu não manjo nada. E aí eu vou pra oficina pensando assim, eles vão me engambelar. Né? Putz, o cara vai falar. E eu não sei discutir, eu falo, é mesmo? Tem que trocar? Como é que é isso em outra cultura? Porque tem essa coisa, né? Difícil. Eu fico pensando, sempre que você vai viajar, você fica pesquisando, falando, nesse país, olha, gente, quem vier aqui, não faça isso, não fale assim. Mano, e você vai cruzando. Como é que faz pra se adaptar a diversas culturas, assim? Pois é, isso aconteceu um pouco quando eu tava já no barco, né? Quando eu comprei meu veleiro em Barcelona, eu levei ele sozinho pra Lisboa. E no meio do caminho, O veleiro foi depois do motorhome. foi, eu fiz o céu, a terra, e falei, agora eu vou fazer a expedição pelo Ó, mar. Foi quando Capitão Planeta você, velho. quase isso. É isso aí. Tá entregando a idade, hein? Que eu assistia também. Mas eu tive 2 problemas meio que sérios, assim, nas primeiras navegações, e eu conhecia muito pouco do barco, tinha um conhecimento limitado, o motor do barco, né? Apesar de ser um veleiro, a gente tem motor para poder entrar e sair das marinas, navegar quando tem necessidade e não tem vento, né? Você fica meio que à deriva, então você liga o motor e consegue dar seguimento ao barco. E eu, logo quando eu estava passando, acho que chegando em Málaga, na costa do Mediterrâneo, na Espanha, e aí os tanques estavam com sujeira, porque o tanque cria, né, o diesel ele cria uma borra, e essa borra, essa sujeira entrou na linha do motor, passou pelos filtros e foi para a bomba injetora. Então a bomba injetora estava comprometida, então eu não tinha velocidade, eu tive que parar num porto que eu consegui entrar velejando, né, com o uso das velas, entrei na marina, e parei nesse porto que chamava Caleta de Beles, antes de Málaga, entre Dénia e Málaga, coisa assim.
E aí o cara, né, falou, não, isso aqui é a rebimboca da parafuseta, em espanhol, né? Nossa! La rebimboca de la parafuseta. Nossa. E aí eu, assim, tá bom, então o que tem que fazer? Ele falou assim, olha, se for trocar, se for mandar limpar, vai levar 1 semana. Se for comprar aliás, 2 semanas. Se for comprar uma nova, leva 1. Aí eu falei, quer saber, eu vou comprar uma, porque eu tava com pressa de chegar, né, em Lisboa. Eu falei, então eu vou comprar uma e fico com essa depois de spare parts, né, de reserva. Né? E aí na hora que a gente foi ligar, ele trocou a peça, na hora que a gente foi ligar, eu dei a ignição no motor, e aí começou a subir uma fumaceira, e eu meio que assim, cara, para ou não para? O cara, deixa. Daqui a pouco quando o motor pegou, aí eu peguei, desliguei, aí depois bati a chave de novo e não ligava. Ou seja, assim, eu acho que eu forcei demais ali o motor de arranque, aquela fumaça ali estava entregando que ia dar problema, e o cara não falou nada. Caraca. Ou seja, aí eu arrumei um outro problema. Mas será que ele não tava no idioma? Você achava que no idioma dele ele falava deixa, e ele falava assim, vai explodir. Não. Não, ele foi bem específico. Derra. Derradeira. Derra que tem que comprar outra. Vai ver a merda que você fez, né? Vai vendo. E me diga uma E coisa. aí eu fiquei mais 2 semanas, entendeu, nessa função. Porque tem então... isso, tem uns atrasos, né? Às vezes você fica... O bom é que como você tá viajando com o seu meio de transporte, você não tem um problema clássico do turista que é, meu Deus, eu preciso embarcar amanhã porque eu reservei o hotel, não sei o quê. Você, sei lá, não sei que você tem algum compromisso X, mas como você mora ali, se tiver um atraso, não é o fim do mundo para você. Exatamente. Né? E é muito legal a modalidade tanto de motorhome quanto de barco, porque você tá levando a sua casa junto com você, você tem o seu restaurante, tá ali, né? Então, e o seu meio de locomoção. Eu costumo dizer que é uma viagem que ela acaba sendo barata no sentido de que você reúne as 3 coisas essenciais que você precisa quando você está fora do país. Seria o hotel, o restaurante e um carro, né? Um meio de transporte. E ali você tem os 3. Né? Então isso faz com que você tenha uma autonomia e um conforto maior. Legal. Você, né, de repente, ficar num hotelzinho de beira de estrada ou qualquer coisa assim. E assim, uma curiosidade minha, né? Porque então eu moro na minha casa, né? Então eu moro num apartamento, então eu tenho ali minha Ele é quadradão, careta, tem casa, sabe? Não. É outra geração. Eu fico imaginando como que se faz, ou como se cria, ou eu acho que você não deve ter isso, uma rotina. Por exemplo, porque é claro que você deve ficar, por exemplo, 1 mês. Você vai... Ou não, você não fica mais, nesses últimos 5 anos você não ficou parado em lugar nenhum? Não, eu fiquei muito parado na época da pandemia, inclusive, mas as travessias do Atlântico, eu fiz 3 travessias, não foram no meu barco, foram em barcos de amigos que me chamaram para acompanhar, para ajudar nas travessias, mas as travessias saindo ali das Ilhas Canárias para o Caribe, e eu fui a Santa Lúcia, que está logo abaixo da Martinica, uma ilha francesa. Santa Lúcia é um país autônomo no Caribe. As travessias duraram 21 dias, 19 dias e 21 dias na terceira. Então, assim, quando você está em alto mar, quando você está navegando, a rotina ela é totalmente voltada para a atividade da navegação. Você pode cruzar o Atlântico em solitário, eu tenho muita vontade de fazer isso. Desde a primeira travessia eu percebi que eu dou conta de atravessar sozinho, mas ali em tripulação a gente tinha estipulado os turnos, né? Então, na primeira, nós éramos 3 pessoas, e foi muito curioso porque a minha amiga, esposa do meu amigo, ficou enjoada a viagem inteira, então ela não podia cozinhar, ela entrava para a cabine, ela ficava enjoada, então ela tentava passar a maior parte do tempo fora do barco. À noite, ela não velejava, então era eu e meu amigo fazendo os turnos. Isso exigiu muito da gente, né, de mim e dele, e eu, como gosto de cozinhar e não enjoo em barco, acabei fazendo 42 refeições, almoço e jantar durante os 21 dias. Caramba. Sempre voltava, né, de dentro do barco com um salaminho cortado, alguma coisinha. Café da manhã era uma torrada com açúcar e canela em cima. Nossa, uma manteiguinha, né? Então, assim, foi muito bacana por isso. Cheguei a fazer crepe de banana flambada no rum, flambei dentro do barco. Bicho. Então, assim, foi uma experiência gastronômica muito boa essa travessia. Mas, assim, os turnos a gente costuma dividir em 3 horas durante a noite. Então, a partir das 9 horas até a meia-noite, meia-noite às 3, das 3 às 6, das 6 às 9. E aí, depois, os turnos a gente faz de 4 horas.
Geralmente durante o dia você tem ali a companhia de outras pessoas, então, né, tá todo mundo acordado, né, então você tem mais entretenimento. Mas à noite assim, é muito solitário, apesar de estar com outras pessoas, é muito individual, muito pessoal a viagem, a travessia, né? E aí, assim, passa muita coisa na sua cabeça. Eu coloquei no livro, eu digo que muitos amigos me visitaram nessa travessia, muitas situações se passaram na minha cabeça, né? Então, memórias, lembranças, planos para o futuro, projetos que que eu quero fazer, passaram na minha cabeça. Então, assim, foi uma experiência de autoconhecimento muito intensa e uma dificuldade, né? Uma superação de desafio muito bacana. No final do livro eu coloquei o diário de bordo completo. Tem um capítulo bônus que eu coloquei os 21 dias e eu recomendo às pessoas que leiam um dia após o outro. Ah, que legal. Sempre um dia. Porque aí, depois de 21 dias... E o livro fala justamente sobre essa travessia que você está falando aqui. Eu conto o primeiro ano vivendo a bordo. Eu trago um pouco das minhas primeiras expedições, eu falo um pouco sobre as asas, o que é a minha paixão pela aviação. É um capítulo que eu intitulei de uma frase de hangar que a gente diz: só quem voa entende porque os pássaros cantam. Aí eu conto um pouco da minha experiência na aviação. Nossa, que frase bonita. Né? É bonito demais. Eu conto da minha mãe tirou a carteira de piloto com 60 anos de idade. Ô, louco. Ela está com 68 e ainda voa. Ela é médica, ginecologista e obstetra aposentada e voa ainda, então eu falo um pouquinho dessa minha relação com ela, o incentivo que ela sempre me deu nas minhas viagens e tal. E a minha mudança, a transição, como é que foi essa transição? Porque quando eu saí da minha zona de conforto, como eu disse, eu precisei me reinventar e dar um sentido novo para minha vida. E aí eu conto como que eu achei o meu barco, eu tive a minha separação depois de 9 anos e meio, então eu conto como é que foi também a separação, estar sozinho, né? Navegando sozinho, fazendo um projeto sozinho, sem a companhia da minha ex-mulher. Então, e aí tudo que eu passei, muitas reflexões, muitas coisas que eu aprendi, questionamentos que eu tive ao longo da viagem, o confronto das minhas certezas, né? Que a gente, quando a gente viaja, especialmente se é uma cultura mais distante, não precisa ser geograficamente tão longe assim. Uhum. Ali na Europa, você tem o Estreito de Gibraltar. A Espanha está de um lado aqui, Gibraltar é um território ultramarino inglês. A distância para o Marrocos, no estreito, o menor trecho, são 14 quilômetros. Então, você navegando ali, saindo do Mediterrâneo, como eu fiz, do lado esquerdo você olha a África e do lado direito você vê a Europa. Então, assim, a proximidade geográfica é muito grande ali. E a diferença... E a diferença cultural é enorme. Então, eu gosto disso, de quando a gente tem a possibilidade de viajar para culturas que são distantes da nossa realidade. Tem países que a poligamia é normal, onde a mulher tem mais do que um marido. Tem países que, então, que é o oposto, ou hábitos alimentares que são completamente diferentes dos nossos. Isso que eu gosto, assim, isso que me instiga e me faz confrontar as minhas certezas, as coisas que eu conheço.